A quinta geração do Kia Sportage foi anunciado em setembro do ano passado na Europa e olha só, nem 10 meses se passaram e ele já está aqui entre nós. Tempo recorde se a gente considerar todas essas questões de pandemia e o quanto que isso afetou tanto o processo produtivo dos veículos quanto a questão da cadeia logística, né? Mas enfim, ele já está entre nós, já está no mercado e tem muita novidade que a gente vai apresentar aqui para vocês no Autoline. Tem um novo motor 1.6 turbo híbrido leve, uma plataforma totalmente nova, design bastante arrojado, como vocês conseguem ver, um pacote de tecnologias e recursos de segurança bastante interessante e um preço para brigar aí com as versões topo de linha, tanto da versão Série S quanto das versões turbo diesel topo de linha do Compass. Bom, então os detalhes técnicos desse veículo aqui e as minhas impressões a bordo vocês vão conhecer a partir de agora aqui no Autoline. Da mesma forma que o Tiguan, o Kia Sportage ao redor do mundo tem duas configurações de entre-eixos, uma normal e uma com um entre-eixo 7,5 centímetros mais longo. A nossa é a versão normal, que é a versão vendida no mercado europeu e fabricado na Eslovênia. Inclusive, esse carro aqui que vem para a gente também é fabricado na Eslovênia. Para o mercado americano e para a Coreia do Sul, aí sim é a versão mais comprida do carro. Quando a gente está falando dessa configuração aqui, existem 4 configurações de motor, na verdade de powertrain, né? Motor e câmbio, transmissão de forma geral, lá na Europa. A gente tem a versão diesel, a híbrida plug-in, que você consegue recarregar também plugando o veículo na tomada, e a híbrida leve, que é justamente essa que veio para o nosso mercado, tá? A gente vai explicar em detalhes como que funciona esse sistema híbrido leve quando eu for guiar o carro com vocês aí de carona. Aqui a gente tem 180 cavalos, a 5.500 RPM e 27 kgfm de torque a 1.500 RPM. Para o nosso mercado aqui, ele disponibilizou duas versões do Sportage. A EX de R$225 mil, que é um preço que vai estar muito próximo ali justamente ao Compass na versão Série S, com motor T270, né, Flex. E a gente tem a versão EX Prestige de R$260 mil, que aí vai brigar com as versões topo de linha do Compass na configuração turbo diesel. Então vamos lá para a lista de equipamentos de série de cada uma das versões. Vamos começar pela EX. Essa daqui é a EX Prestige que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A EX de R$225 mil já vem com 6 airbags, bancos são forrados com material artificial, simulando couro combinado com tecido, tem ajustes elétricos para o motorista, tem aquecimento tanto no volante quanto nos bancos dianteiros, rodas são aro 18, faróis e lanternas em LED, tem sensor crepuscular de chuva também, sistema para entrada e partida sem chave, ar-condicionado eletrônico automático, né, dual zone. Falando nisso, tem controle de velocidade de cruzeiro também, mas é não adaptativo na versão EX. Tem o painel digital, o sistema de infotainment tem uma tela menor de 8 polegadas, tá? Tem câmera de ré, sensor de estacionamento tanto na dianteira quanto na traseira e tem alguns recursos semi-autônomos, como por exemplo a frenagem emergencial, detecção de pedestres, ciclistas e carros, tem um assistente de permanência em faixa e também tem um monitor de ponto cego. Quando a gente está falando da versão Prestige, que é essa daqui, ela adiciona alguns equipamentos, você paga R$35 mil a mais, né, R$260 mil. Vocês vão ver que as rodas passam para aro 19, tem alguns detalhes em black piano na parte externa do veículo, os faróis de neblina passam a ser de LED e aqui a gente também tem a abertura elétrica da tampa do porta-malas, tá? Dentro, o interior passa a ser todo forrado em couro, ajustes elétricos passam a ser também para o passageiro dianteiro, as luzes ambientes passam a ser em LED, você ganha aletas para trocas de marcha, teto solar panorâmico, talvez um equipamento aí que muita gente considere. O sistema de infotainment cresce para 12,3 polegadas, que é justamente o mesmo tamanho do cluster, né? Então você fica ali com duas telas gêmeas ali na frente de você. Uma coisa interessante é que o seletor do câmbio deixa de ser de alavanca para ser por um sistema de rotor aqui na versão Prestige, tá? Carregador wireless ali no console central, sistema de câmeras 360, tanto para você fazer baliza quanto para ter um sistema na mudança de faixa que vai mostrar para vocês o ponto cego, que a gente vai mostrar isso quando a gente for avaliar o carro ali no onboard. E o Cruise Control, né, controle de velocidade de cruzeiro, passa a ser adaptativo, né? Então ele vai controlar a distância em relação ao veículo da frente, inclusive o sistema Stop and Go. Então se o veículo da frente parar por até 3 segundos, ele volta a andar também sozinho, tá?
Eu acho que olhando essa lista de equipamentos, a única coisa que eu penso é que a versão EX, que é a versão de, entre aspas, entrada, já devia vir com um carregador wireless e sistema de infotainment com a tela de 12,3 polegadas, porque a gente está falando de um veículo de quase 230 mil reais, né? Então não acho que seria muito admissível você contar com apenas 8 polegadas num veículo desse valor. Mas de forma geral, os pacotes de equipamentos realmente são muito competitivos. Seja na compra de um 0 km como esse aqui, seja na compra de um seminovo, você quer fazer um bom negócio, não é? Financiamento é uma das partes críticas no custo de propriedade, então conte com o Bradesco Financiamentos para você ter o melhor negócio. É só você ir em autoonline.com.br, lá no topo do site, clique em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas que você quer pagar, alguns dados bem básicos e muito rapidamente você já vai ter a melhor proposta em mãos. E vale lembrar que o Bradesco Financiamentos oferece modalidades muito especiais como o financiamento turbinado, no qual você consegue incluir uma série de serviços que normalmente não estão disponíveis num serviço de financiamento, do despachante até o martelinho de ouro, por exemplo, no caso de um seminovo, ou mesmo a inclusão de alguns equipamentos. Então vale muito a pena você conferir o financiamento turbinado do Bradesco Financiamentos no autoline.com.br. Vamos dar uma olhadinha no design externo dessa nova geração do Sportage, então. Como vocês conseguem ver, bastante arrojado, né? Carros coreanos, de forma geral, têm ido por esse caminho, mas aqui eu acho que ele está seguindo por um caminho mais maduro, né? Então, aquelas primeiras safras de design coreano, tanto da Hyundai quanto da Kia, tinham muitos vincos, muitas dobras, mas aqui a gente tem um contraste interessante. É lógico que o arranjo ótico aqui e essa grade larga segue o caminho do arrojo, mas se você olhar a escultura da lataria em si, as formas, os vincos, vocês vão ver que é um veículo bastante clean. Então essa combinação, gosto é sempre pessoal em relação a design, mas eu acho que ficou bastante elegante, né? Essa geração nova do Sportage cresceu um pouquinho, ficou 10 mm mais larga, 10 mm mais alta e 30 mm mais comprida. O detalhe interessante é que desses 30 mm, 10 foram por entre-eixos e 20 por balanço traseiro, que aumentou o porta-malas aí um bom bocado. Agora a gente tem 562 litros, né? Na vista lateral vocês conseguem ver justamente essa questão do design fluido, né? Então a gente não tem aquele monte de vinco, interrupções muito abruptas, né? Então, embora a gente tenha o arranjo dianteira, como vocês viram, mais ousado, a lateral é bastante fluida. Eu gosto desse detalhe aqui, dessa linha ascendente de cintura, que meio que vai em direção ao teto descendente. Não sei se vocês lembram do design do Evoque, né? Essa parte dessa coluna lembra um pouquinho de leve, mesmo com essa interrupção desse friso aqui. Olha só a elegância desse spoiler traseiro embutido, e aqui você tem que procurar olhando por baixo mesmo para você encontrar o limpador traseiro. Então, bastante sofisticado. Esse arranjo ótico traseiro em LED também está bem integrado à carroceria, essa parte do para-choque com esse recorte aqui da tampa. De forma geral, os caras conseguiram, eu acredito, uma solução de design bastante inteligente. Na versão Prestige da EX, a gente tem também abertura e fechamento elétrico do porta-malas, algo bastante pedido pelos clientes. Então já é um veículo de bom gosto, estruturado em uma plataforma que eles chamam de N3, que tem 51% de aços de alta resistência. Toda a parte lateral e dianteira também foi muito reforçada, essa parte de resistência a impactos. E vai lembrar, pessoal, esse aqui é um veículo 5 estrelas, não no Light NCAP, mas no Euro NCAP, que tem parâmetros de avaliação, tanto na parte de segurança ativa quanto passiva, muito mais rigorosos do que o Light NCAP. Bom, essa é a cabine do Kia Sportage de quinta geração. O conceito mudou completamente, né? Então agora a gente tem esse grande elemento aqui que une tanto a tela do sistema de infotainment quanto o cluster de instrumentos. Nessa versão Prestige, ambas telas têm 12,3 polegadas, então fica algo completamente integrado, né? Fica como se fosse uma tela só, que dá essa percepção super tecnológica. O painel tem um revestimento aqui no material simulando couro, né? Tem algumas texturas aqui que lembram um pouquinho aço escovado. Bastante black piano aqui no console central, o que é interessante, mas ao mesmo tempo é um material que costuma sujar, entre aspas, né? Pega muita digital, impressões digitais, então não sou tão fã. Lembrando que na versão Prestige, o seletor do câmbio é justamente por esse rotor, então é algo interessante, é mais ergonômico, é mais fácil e rápido de usar do que a alavanca que tem na versão EX. Posição de dirigir muito boa, aliás, gostei bastante da ergonomia desse volante também. Os bancos também têm um apoio muito bom. O design dos bancos, aliás, é outro ponto de destaque, né? Especialmente essa versão aqui Prestige, que combina esse material que lembra camurça aqui na parte dos ombros
com o couro legítimo aqui na parte tanto do assento quanto do encosto, mas é uma cabine muito bem arranjada mesmo. Então, em termos de percepção de materiais, de qualidade percebida, destaque para esse puxador de porta suspenso aqui também. Então, até o puxador mesmo aqui, né, tem várias pequenas sacadas de design aqui que deixam o Sportage com uma percepção de luxo e modernidade bem legais. Então, aqui na frente realmente tem algo bem bacana. Vamos dar uma olhadinha agora no espaço traseiro. Espaço traseiro aqui achei bem adequado, pessoal. Lembra que eu falei que ele cresceu 10 milímetros no entre-eixos? Só que na questão do packaging, na ocupação dos volumes internos, a Kia conseguiu ganhar 25 milímetros aqui para os joelhos. Então tem espaço de dar sobra aqui, né? Banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,82 m, então tem muita sobra, tem um espaço bom para os pés, mesmo com o banco dianteiro na posição mais baixa. Espaço vertical, tenho 1,82 m, como eu falei, tá aqui meio que perto do limite. Uma pessoa com até 1,85 m vai bem aqui, uma pessoa de 1,90 m talvez já tenha um pouquinho de contato com o teto. Isso é normal em veículos equipados com teto solar, então é provável que na versão EX você tenha um pouquinho mais de espaço vertical. Uma sacada de design muito legal é que esse banco dianteiro tem esse gancho enorme aqui, onde você consegue colocar uma jaqueta, um blazer. Então, além de bonito, é bastante funcional e tem um ganchinho menor aqui para você colocar uma bolsa, uma sacola. E olha só que interessante, onde eles colocaram a saída USB aqui no encosto do banco dianteiro. Tem saída de ventilação. Aqui para a parte central do passageiro aqui no meio, tem dois pontos só. Legal que a gente tem aqui uma parte bem baixa do túnel, isso é um destaque bacana, mas para o ocupante que vai se sentar aqui no meio, ele vai ficar um pouco mais elevado aqui, ergonomicamente ele não fica tão bem encaixado, a não ser que seja uma criança. Não é uma questão de espaço, é uma questão do desenho do banco em si. Mas vamos ver então como é que o Sportage anda com esse motor híbrido leve. Bom, vamos lá então conhecer os 180 cavalos desse motor SmartStream. Ele troca um pouco antes de 6.000 rotações por minuto, tem 27 kgfm de torque. São números que lembram bastante o Compass, né? Com motor T270, inclusive o peso dele é muito próximo, né? 1.574 kg, significa que ele é 15 kg mais leve do que o Compass Série S. Então a relação peso-potência, peso-torque é tudo muito próximo, né? O Compass tem 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque, então são números idênticos, né? Um pouquinho mais de potência lá, quase nada, aqui mais leve, então fica bem próximo mesmo, né? Aqui a gente tem um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, como a gente falou, é o D7 e o F1, só que na segunda geração dele, né? Um câmbio que é utilizado no Ceed, no Cerato, um câmbio de dupla embreagem com as embreagens, os discos sem ser banhados a óleo, né? Então sistema a seco, mas que está sendo validado já por um bom tempo, né? Então não há histórico, né, de problemas com esse tipo de embreagem, ao menos por enquanto, né? A gente não tem números na ficha técnica que aqui disponibilizou de desempenho, mas justamente por essa questão de ter um peso-potência muito próximo, pessoal, a gente vai ter aqui uma aceleração que vai estar aí na casa dos seus 9,5 segundos, que é o número do Compass, tá? Eu senti aqui que o câmbio, justamente o câmbio de dupla embreagem, ele é mais esperto, né? Mas ao mesmo tempo uma coisa que eu gostei bastante é que de fato ele é suave, né? Se você olhar a documentação da Kia e da Hyundai, né, do grupo Hyundai, essa transmissão, eles investiram muito tempo aí na parte dos atuadores, os materiais de fricção na embreagem, para você ter uma atuação que que seja rápida, mas que seja silenciosa e que também seja suave, né? Então sem trancos, né? Então mesmo a gente agora estou no modo manual, estou reduzindo terceira, segunda, terceira para segunda eu não senti nada assim realmente, então ele não dá aqueles tranquinhos, né? Joguei a primeira também, mesma coisa, sem dar aquela... Vou fazer a mesma coisa de novo agora para vocês sentirem, né? Vejo como a minha cabeça quase não movimenta, na verdade, ó. Então eu freio um pouco, vou engatar a primeira agora, então realmente é muito suave e parando e saindo também tranquilamente, assim, tem uma suavidade de funcionamento que chama atenção positivamente. O câmbio eu gostei bastante, assim, coisa bem interessante. Esse motor, pessoal,
Como a gente falou na introdução, ele é um híbrido leve, né? Então aqui a gente vai ter um sistema que é uma espécie de alternador, meio motor de arranque, que é sincronizado aí com o motor, na verdade, pelo sistema de correias. Então é diferente do sistema ISG da Mercedes-Benz, por exemplo, que está ali entre o motor e a transmissão, né? Aqui a gente tem um arranjo em termos de espaço mais convencional. Ele vai basicamente atuar em situações de partida, em situações de aceleração. Vai ser uma contribuição bem marginal, né, em termos de colaboração de força. Então esse carro está sempre funcionando, evidentemente, com o motor impulsionando, né? Então você não tem uma situação onde ele está só no motor elétrico. Na verdade, a gente mal pode considerar ele como um motor elétrico. Ele não impulsiona o carro, né? Ele só ajuda o motor a combustão a trabalhar com menos carga, né? Então, vamos dizer assim, que ele dá um impulso para o motor a combustão, né? Então, muita gente acha que é um híbrido 100%, não é. Ele dá realmente só uma ajuda que vai ajudar, inclusive, na parte de consumo, né? A gente também não tem dados de consumo nesse exato instante, tá, pessoal? Então, nessa de vir andando tranquilamente, um pouquinho de estrada, e a gente está aqui agora com 7 km por litro, então, considerando o peso do veículo também, vou dizer que não é uma média de consumo incrível, mas também não é das piores, tá? Lembrando que aqui a gente é só gasolina, tá? Então você tem também essa pequena desvantagem em termos de opção, caso você tenha uma disparada aí de preço de combustível em alguns cenários, né? Isolamento acústico muito bom, a filtragem de suspensão também eu gostei bastante. Essa plataforma também, né, com toda essa presença de aços de alta resistência, muito material formado a quente, então o carro trabalha muito sólido mesmo, né? Então os coreanos já evoluíram faz muito tempo, desde a geração anterior à anterior, né? Basicamente, tanto o Sportage quanto diversos outros veículos já tinham essa percepção qualitativa, assim, de qualidade, né, de rodagem, né? Então aqui só está cada vez melhor. Então é uma suspensão, e aqui essa estrada que a gente está pegando, ela é castigadinha, né? Vocês conseguem ver que tem bastante textura, mas o carro realmente flui super bem. E aí tava falando desse motor, né? Ele tem algumas tecnologias que são muito interessantes, fora a questão do híbrido leve. A mais interessante eles chamam de CVVD, que é um sistema de duração do comando continuamente variável, porque as válvulas de admissão, elas descem lá para despejar a mistura, né? Tem toda essa questão do ciclo, acontece a combustão, as válvulas de escape recolhem ali os gases, né? E isso acontece com um sincronismo específico, né? Esse sistema, ele consegue determinar não só quando que essas válvulas vão descer e voltar para a posição, mas também por quanto tempo, ou seja, quão cedo e quão tarde, ou seja, literalmente a duração do comando. E isso é muito interessante porque acontece de forma continuamente variável, como o nome descreve, né? É um sistema bastante complexo, precisaria de um vídeo inteiro para explicar, mas basicamente o eixo do comando e os cames do comando, que são os ressaltos que vão justamente fazer essa atuação que vai movimentar as válvulas, eles não giram, vamos dizer assim, em sincronia. Você tem um atuador eletrohidráulico que consegue alterar essa posição relativa do eixo em relação aos cames, e é justamente dessa forma que ele consegue variar aí a abertura e o fechamento das válvulas. Muito criativo aí, pessoal da Hyundai, então uma sacada bem interessante. A gente não tem variação aqui de levante de válvulas, o perfil do levante é o mesmo, tá, pessoal? Mas bem interessante. E aí um outro recurso que ele tem, que alguns carros alemães já têm já há um bom tempo, né, que é o modo coasting, né, que a gente chama, que é basicamente um apelido, seria uma espécie de modo banguela, né? Então, quando você está numa situação plana e você tira o pé, ele vai muito suavemente desengrenar o sistema de motor e câmbio para o carro, eles chamam de velejar aqui, né? Ele roda soltinho, ajuda também a economizar um pouquinho de combustível isso, tá? Então, não é novidade, mas é interessante a gente ter um recurso como esse. Você viu o alerta, inclusive, de frenagem de emergência, né? Ele não chegou a atuar, mas caso os radares, as câmeras detectassem que eu não tomei nenhuma ação na distância mínima necessária, aí ele entra com uma frenagem semi-autônoma. Não é novidade esse recurso também, mas é interessante a gente descrever aqui. Uma coisa legal que esse carro tem, que só tinha visto basicamente em veículos como
o Civic topo de linha, Accord, enfim, é esse sistema que projeta a câmera aqui diretamente dentro do cluster do instrumento, isso que eu achei interessante. Então você consegue ter uma visão melhor dos pontos cegos, se for mudar de faixa em especial. E isso é muito interessante. Lembrando que no Civic e no Accord ele projeta no sistema de infotainment, mas aqui é muito mais ergonômico, né? Tá dentro do seu campo de visão, você está olhando para frente, então você consegue ter uma visão dos pontos cegos de uma forma muito mais ampla, né? Caras, é basicamente isso em relação ao carro. Ele roda muito suave, ele tem uma qualidade realmente de condução muito boa. Tem uma diferença importante em relação ao Compass, que a gente está trabalhando com essa referência justamente por essa proximidade do preço do Série S, quando a gente considera a versão de entrada. Lembrando que esse aqui, na verdade, vai estar no preço mais do turbo diesel, topo de linha, né? Até porque também é um produto um pouquinho mais premium, então tem esse saltinho aí de valores, né? Mas uma coisa que é interessante notar é que aqui é um motor 1.6, lá a gente tem um motor 1.3, no qual o grupo Stellantis foi bem arrojado, né? O projeto daquele motor realmente é muito interessante, mas tem uma característica física que não dá para contornar. Esse volume, esses 300 centímetros cúbicos de diferença, dão alguma diferença, especialmente quando a gente está em situações de baixa carga e de repente você precisa de aceleração. Então, vamos dizer assim, a gente está andando devagarinho, aí você precisa pisar, né? Então, aqui ele é um pouquinho mais aceso do que o Compass, porque não tem jeito, né? Ele, além de ser um golinho mais leve, ele tem esses 300 centímetros a mais, 300 centímetros cúbicos a mais de deslocamento, né? Então, isso é física pura, né? Então, o motor trabalha com deslocamento maior, então ele tem um fôlego um pouquinho melhor, né? Então, mas de forma geral, o andar deles é relativamente próximo, tá? Bom, pessoal, é isso. Um carro bem interessante, sem dúvida, né? Sportage. Vamos ver como que vai acontecer, né? Como que se vai desenrolar toda essa questão aí de entrega, né? Um cachorrinho atravessando a rua aqui. Vamos ver como acontece essa questão de entrega. Tem toda essa questão de dificuldade logística, de produção, né? O presidente da Kia comentou lá, a gente comprou 500 veículos, mas a entrega, né? Isso afeta várias marcas em todo o mundo, né? Tá muito abaixo disso, a gente compra 500, recebeu uns 250, então isso tende a estimular até um pouquinho de ágio, que é o que está acontecendo no mercado de forma geral. Então os preços que vocês estão vendo aí, vamos ver como que vai ser praticado pela rede, né? Eles estão com uma preocupação grande também em assegurar que vai haver a distribuição de peças de reposição, que é outra parte criticamente importante, né, para um carro de venda de volume como esse, né? E todas essas coisas só realmente o tempo vai dizer, mas lembrando que isso afeta aí a indústria de forma geral. Mas achei um veículo muito interessante, percepção de qualidade muito boa, o design dele arrojado. Pode ser, como eu falei, que alguns elementos de design dividam aí algumas opiniões, né? Faz parte aí de sempre que se assume uma linguagem de comunicação mais arrojada, mas de forma geral, pessoal, um veículo muito interessante, muito bom mesmo, certo? Então é isso, espero que tenham gostado da avaliação. Não esqueça de assinar o canal da Autoline, caso você não seja um assinante. E é isso, nos encontramos numa próxima. Um abraço e muito obrigado.